E aí pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco sobre tecnologia e emprego. É um assunto que está bem em voga e eu acho que a gente pode fazer alguns pensamentos bem interessantes e entender um pouquinho sobre o processo de automação, que é algo que vai fazer parte da vida de todas as pessoas futuramente. Recentemente aqui no Espírito Santo a gente teve a paralisação do sistema rodoviário devido a uma implementação que o governo fez. O governo colocou alguns ônibus com um sistema de automação de passagem. Os passageiros chegariam simplesmente com cartão, passariam o cartão e não precisaria mais do trocador. Os trocadores, sentindo ameaçados por essa inovação tecnológica, que literalmente tira o emprego deles, eles se movimentaram e fizeram a paralisação para requerir alguns direitos do governo. Antes de tocar diretamente nesse assunto, eu gostaria então de fazer uma recapitulação histórica de como é que funciona um pouco isso. Vocês têm ideia de quando foi a primeira vez que um grupo de trabalhadores se voltou contra um processo tecnológico? Acertou quem falou 1811. Isso é muito tempo atrás, né? Mais de 200 anos atrás, os sindicatos e os trabalhadores já se movimentavam contra os avanços tecnológicos. Uma coisa que a gente tem que entender muito claramente é que as máquinas não são dotadas de consciência e elas não tomam ações próprias. Elas são criadas por um grupo de pessoas, inovadores, pesquisadores, engenheiros, para facilitar a vida das pessoas e tornar o trabalho mais eficiente. Obviamente, essa eficiência vai retirar postos de trabalho. Então, o trabalho que um grupo de trabalhadores fazia vai deixar de existir porque uma única máquina vai fazer aquele trabalho e vai reduzir o número de empregos. Essa percepção foi muito clara em 1811, quando os trabalhadores se reuniram para destruir essas máquinas. Foi chamado de movimento ludista. Então, a ideia de que a máquina tira emprego é uma ideia muito antiga já dentro da nossa história trabalhista. Só que, como a gente consegue perceber, necessariamente os empregos que as máquinas tiram são empregos mecanizados. As máquinas sempre fazem uma automação, ou seja, elas fazem o trabalho que é o trabalho braçal, que pode ser repetitivo, que uma máquina é capaz de fazer de uma maneira ininterrupta, de uma maneira muito mais mecânica. Houve outros momentos na história em que isso se repetiu. Quem é da minha época sabe que tinha uma coisa que a gente estudava em geografia chamada boia fria, que eram os retirantes do campo que faziam trabalho de cortar cana de açúcar, por exemplo, e que perderam os empregos quando surgiram as máquinas agrícolas. Então, novamente, a gente teve um processo de automação de um trabalho que retirou emprego de uma grande parte da população. Então, aí a gente tem que entender o que é essa perda de emprego. A gente tem dois conceitos muito importantes quando a gente fala de desemprego, que é o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O que é o desemprego conjuntural? Desemprego conjuntural é quando uma pessoa perde o emprego ou uma grande massa de trabalhadores perde o emprego devido a condições econômicas desfavoráveis, como uma crise econômica. Essa crise econômica ela é passageira. Então, depois que a crise econômica termina, esses trabalhos voltam, ou seja, conjuntural. Foi devido a uma conjunção de fatores e que depois que essa conjunção de fatores passa, os empregos retornam. Beleza? Então, mas aí a gente tem o desemprego estrutural. Como o nome fala, de estrutura. Então, o que é o desemprego estrutural? É quando as condições de trabalho mudam. Ou seja, aqueles postos de trabalho que existiam deixam de existir. Então, não é uma condição passageira. É uma condição permanente. Então, do mesmo jeito que os boias frias perderam o emprego devido à mecanização do campo, esses empregos não são conjunturais, esses empregos são empregos estruturais, ou seja, são empregos que não vão mais voltar. Então, isso gera uma demanda de trabalhadores muito grande à procura de emprego. Entendemos isso? Então, a diferença é desemprego conjuntural, uma taxa de emprego que desapareceu devido a uma crise econômica ou alguma situação que pode vir a voltar. Desemprego estrutural é o emprego que acabou, morreu. E a gente entende isso muito bem. A gente consegue ver que existem profissões que estão desaparecendo devido à automação. Muita gente fala da Revolução 4.0, que é a revolução em que as máquinas agora, além de serem extremamente eficientes, também vão automatizar vários processos. A gente está vendo vários postos de emprego desaparecer devido a essa automação industrial. A gente tem que entender que as grandes empresas trabalham para maximizar o lucro delas
e dessa maneira elas vão tentar reduzir ao máximo a mão de obra e os custos dessa mão de obra. Então, se automatizar é um processo contínuo e constante. A própria Uber trabalha fortemente para conseguir que os motoristas dela futuramente sejam carros autônomos, ou seja, ela não vai precisar gastar o dinheiro dela pagando motoristas. Ela vai simplesmente ter uma frota de carros autônomos. Esse é o plano ideal do Uber. Então, entendemos isso, vamos voltar agora então aqui para a nossa realidade e usar esses conhecimentos que a gente aprendeu agora e aplicar eles aqui. Quando os motoristas de ônibus e os trocadores percebem essa nova tecnologia, que são os ônibus sem trocadores, simplesmente com cartão, eles percebem muito claramente o que vai acontecer. Aqueles postos de trabalho que existiam do trocador vão deixar de existir. Eu sei que tem muita gente que acha que dane-se o trocador, que ele não importa, que o negócio é maximizar o lucro do empresário. Acho isso absurdo. E é preciso entender o lado dos trocadores. Eles tinham uma estabilidade naquele emprego, eles tinham uma projeção, as pessoas fazem planos de vida baseado no emprego delas, e de uma hora para outra elas percebem que esse emprego vai desaparecer. E o que elas vão fazer? Por isso que o governo também aqui do Estado, junto com o Tribunal do Trabalho, fizeram uma reunião, sentaram com o sindicato, eles fizeram planos de requalificação para esses profissionais dentro de um prazo para que eles possam se readequar dentro da própria empresa de transporte ou procurar novas vagas de emprego. E é algo que a gente vai ter que entender que vai ser muito corriqueiro em determinadas áreas de emprego. A gente pode imaginar que dentro de alguns anos também a função de motorista vai ser uma função que vai desaparecer. Outro local que é extremamente crítico é a função de telemarketing, que quem estuda inteligência artificial, existem vários estudos e vários trabalhos na área de automação, de atendimento, em que existem inteligências artificiais que conversam com as pessoas, que trocam ideias, que são capazes de entender a longo prazo. Tem um estudo aqui que diz que aumenta o índice de retenção do usuário. Retenção é quando a pessoa liga e você consegue mantê-la na linha, mantê-la na conta. Que as máquinas são mais eficientes nesse processo também. Então a gente está vendo uma verdadeira revolução tecnológica e que várias vagas de emprego vão desaparecer. Só que é importante a gente entender uma coisa. Essas vagas de emprego que desaparecem são empregos automatizados. Isso não significa que não vão vir outros tipos de emprego. Extremamente importante isso, de novo. Outro tipo de emprego. Se a gente parar para pensar, há 30, 40 anos atrás, a gente jamais imaginaria que existiria toda uma economia girando em torno da internet, uma economia girando em torno do YouTube, que pessoas ganhariam dinheiro simplesmente cuidando de mídias sociais e digitais. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que qualificar as pessoas para essas novas vagas de emprego. Uma coisa no Brasil que me irrita profundamente quando eu vou em alguns seminários, alguns debates, são as pessoas falando: a tecnologia está tomando as vagas de emprego, o que a gente vai fazer? Não é esse o pensamento que a gente tem que ter. Esses empregos já estão deixando de existir. A gente tem que pensar como nós vamos preparar os nossos alunos para o futuro, para a próxima revolução que vai acontecer. Porque senão a gente vai continuar correndo atrás da roda. Nós temos que estar adiante da roda, nós temos que estar diante da tecnologia, nós temos que ser propulsores de tecnologia e tá na ponta do mercado. Porque senão nós vamos continuar sofrendo esses processos estruturais de desemprego. Nós temos que proporcionar um mercado e um país em que as pessoas estejam capacitadas para dominar a tecnologia e dominar as vagas de empregos que vão surgir e serem elas as pessoas que vão gerar emprego. Serem elas as pessoas que vão gerar tecnologia que vai empregar as pessoas no futuro. E o futuro é hoje, literalmente. A gente tem que entender que grande parte da economia global hoje está dentro das startups, está dentro dessas ideias tecnológicas, e que o Brasil está muito atrás. A gente não faz os investimentos devidos nesse processo. Os grandes projetos que a gente tem no país, a gente está deixando ir para fora. A 99 Pop, que era uma empresa nacional, foi comprada pela China. Então, nós estamos tendo uma perda tecnológica muito grande, uma perda de emprego. E aí a gente volta para a questão do trocador, que são empregos que eu sinto muito dizer, vão deixar de existir, eu sinto muito pelos trabalhadores ali, e que eles vão ter que ser requalificados. Mas isso é algo constante que a gente vai ver agora na nossa sociedade,
que a gente tem que trabalhar para que todo mundo tenha uma qualificação e consiga se adequar às novas vagas de emprego que vão surgir. Porque senão o desemprego vai crescer e isso é ruim para a economia e é ruim para todo o país. Espero que eu tenha ajudado. É um tema interessante. Espero que ninguém aqui seja contra a tecnologia. Acho que a tecnologia é muito importante para todos. E vamos pensar como nós podemos construir um país melhor e mais desenvolvido para todos. Beleza?